RB no Catar. Bem-vindo, bem-vinda, está no ar RB no Catar. Estamos chegando com o 8º episódio do programa da Rádio Bandeirantes que coloca você na Copa do Mundo. É assim, semanalmente a gente atualiza você as informações da Copa do Mundo, da seleção brasileira, afinal de contas, tá chegando a hora. Menos de 2 meses para a bola rolar no Catar e para você ter todas as emoções da Copa do Mundo. Aí no seu rádio, no seu smartphone, no seu PC, na sua Smart TV, onde quer que você esteja nos acompanhando nesse momento. RB no Catar é assim, vai ao ar pelas ondas do rádio, da Rádio Bandeirantes, dentro do mundo dos esportes, nas madrugadas da Rádio Bandeirantes e também nos canais digitais da emissora. Especialmente você que está nos acompanhando agora aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em áudio e vídeo, tem RB no Catar todas as semanas para você. E no episódio de hoje nós vamos tratar, claro, de seleção brasileira, sem dúvida alguma, porque essa data FIFA, esses 2 amistosos da seleção brasileira foram muito positivos, hein? A seleção brasileira mudou o patamar depois desses 2 amistosos. O mundo está de olho na seleção brasileira. Então a gente vai falar disso, análise do grupo E da Copa do Mundo, com todo o nosso time, porque você sabe, aqui no RB no Catar é assim. O time da Bandeirantes, a equipe Bandeirantes de Esportes, atualiza você sobre Copa do Mundo. Então vamos começar a girar o nosso time, vamos começar a abastecer você com as informações de Copa do Mundo e começamos com Seleção Brasileira. E quem sabe tudo de Seleção Brasileira, ele vai estar ao lado do time do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Alexandre Pretzel, fala aí, Pretzel. Grande abraço, meu caro Ricardo Capriotti, um abraço para todo mundo que nos acompanha sempre aqui no RB no Catar. Eu acho que foste muito feliz nessa abertura, porque a gente tem que falar. Já falamos sobre Brasil e Gana na edição passada nos 3-0, o Brasil deitou e rolou, fez o primeiro tempo muito bom e tirou o pé no segundo. No segundo jogo, foi um jogo ainda mais de Copa em relação ao amistoso contra a Gana. 5-1 contra a Tunísia, mas o jogo chegou a ficar 1-1. 1-1, o Brasil largou na frente e a Tunísia empatou em seguida. Só que em seguida ao gol de empate da Tunísia, o poder de reação do Brasil e a força que o Brasil apresentou perante o adversário foi realmente imensa. E aí o Brasil chegou facilmente aos 4-1, aos 5-1, sem nenhum problema, com muita tranquilidade na partida inteira. E evidentemente que no estádio Parque dos Princes, muita gente ligada a outras seleções estava presente. O próprio técnico da França, o Deschamps, atual campeão do mundo, que foi lá ver o Brasil e também a Tunísia, que é a adversária dele na primeira fase do Mundial. Aliás, a Tunísia não levava gol há 7 partidas e tomou 5 de uma vez só para a seleção brasileira. Ah, mas é a Tunísia, é Gana, sim, mas são 2 seleções que estarão na Copa do Mundo e o Brasil atropelou as 2. E evidentemente que a imprensa europeia registrou a força do ataque brasileiro, inclusive da preparação do Brasil, do jogo coletivo, da qualidade individual, e que o Brasil já chega, entre aspas, assustando as grandes potências europeias. Apesar de no ciclo de 2018 a 22 só ter enfrentado uma seleção europeia, que foi a República Tcheca. Vamos agora à provável lista, viu, Capriotti? Eu acho que depois dos amistosos, a gente já pode ter aqui uma noção dos 26 nomes que deverão ser chamados na lista oficial no dia 7 de novembro, na CBF. É claro que eu não fico em cima do muro e eu vou colocar aqui os 26 nomes que eu imagino que o Tite vá chamar e vá convocar. Goleiros: Alisson, Everton e Ederson, sem surpresas. Laterais: Danilo, coloco o Daniel Alves, mesmo com essa questão do Pumas aí do México, onde o Pumas se equivocou com uma suposta lesão que ele teria no ligamento, mas eu coloco, tudo desmentido depois, esclarecido também pelo jogador, eu coloco o Daniel Alves, mesmo que ele não tenha calendário até a convocação no dia 7 de novembro. Alexandro e Alex Telles, que ganhou muito espaço nos 2 últimos amistosos. Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Militão, e coloco o Bremer, pela boa atuação que ele teve contra a Gana e pelos elogios do técnico Tite. Jogadores de meio campo: Casemiro, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá, Coutinho e Everton Ribeiro. Atacantes: Neymar, Gabriel Jesus, Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo e Pedro. Eu deixo Matheus Cunha e Firmino fora da minha lista, no que eu sinto do que o Tite vai chamar. Posso me equivocar e na lista final aqui de 26 possam ter nomes diferentes dessa previsão
que a gente está colocando aqui. Dia 21 de outubro, a entrega da lista com 55 nomes para a FIFA, isso vale para todos os treinadores, é o prazo final, e no dia 7 de novembro a convocação final dos jogadores na sede da CBF. Dia 14, viagem dos convocados para Turim, onde o Brasil fará uma preparação rápida antes da Copa no CT da Juventus, e no dia 19, a viagem para Doha, no Catar, com a estreia marcada para o dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 4 da tarde, horário de Brasília. Capriotti. Muito bem, tá aí o Pretzel já antecipando aquilo que ele imagina será a lista de 26 jogadores do Brasil. E eu tô com o Pretzel, eu acho que Matheus Cunha e Firmino vão dançar nessa aí. Acho que não vão para a Copa, mas vamos aguardar, vamos esperar, porque tem aquela história, né? Lesão, contusão, isso pode atrapalhar a vida de muitos jogadores. A gente já viu seleção brasileira sendo interrompido, jogadores tendo o trabalho interrompido por causa de lesão, inclusive na véspera de estreia de Copa do Mundo, né? O Emerson em 2002, isso foi muito claro, né? Foi muito presente ali na vida da seleção brasileira e tantos outros atletas importantes que perderam Copa do Mundo. Mas vamos torcer para que dê tudo certo, porque o Brasil está caminhando, está trilhando aí o caminho para chegar favoritaço a conquistar a Copa no Catar, conquistar o hexacampeonato. Isso é análise aí para os próximos episódios do RB no Catar. Vamos saber então dos adversários da seleção brasileira, porque tão importante quanto o Brasil é quem o Brasil vai enfrentar na primeira fase principalmente, não é? E com data FIFA, o Brasil tem 2 seleções europeias, tivemos Liga das Nações aí nessa data FIFA também, 2 seleções europeias do grupo brasileiro, mais uma seleção africana, a seleção de Camarões. O João Paulo Capelani está monitorando isso tudo pra gente aqui. E o que é que tá acontecendo no grupo do Brasil? Conta aí dos nossos adversários, Capelanes. Fala, Capri, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no RB no Catar, um forte abraço a todos. Eu chego com notícias negativas, medianas e positivas em relação a essa fase de grupos envolvendo Sérvia, Suíça e Camarões, respectivamente, nessa ordem. Até porque terminou a Nations League, a gente falou muito sobre isso na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, então eu vou fazer tópico por tópico pra atualizar você que nos acompanha aqui no RB no Catar. Atenção para a seleção da Suíça, que foi uma surpresa positiva. Na Liga A, que é a principal divisão da Nations League, a Suíça ficou na 3ª colocação, mas talvez o grupo mais competitivo, no grupo da Espanha, Portugal e República Tcheca. E aqui vai a curiosidade. A Suíça é praticamente 8 ou 80 nessa competição. Ou vence ou perde. Ganhou 3 e perdeu 3, mas conseguiu vencer, é bem verdade. Portugal, Espanha e a República Tcheca, e aí vai a curiosidade, é uma seleção que embalou só na reta final da competição, porque nos primeiros jogos acabou oscilando, perdendo os 3 de cara, e depois, para evitar também um possível rebaixamento, acabou vencendo. Então ficou aí na 3ª colocação do seu grupo. Em relação à Sérvia, atenção, é a primeira adversária da seleção brasileira na fase de grupos. A Sérvia subiu de divisão, foi a líder do seu grupo, um grupo um tanto quanto até complicado, Capriotti, porque tinha a Noruega, Suécia e a Eslovênia, grande saco de pancada. Foram 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. E aí o destaque a gente vem falando aqui no RB no Catar constantemente. Quando a gente fala de Sérvia, a gente fala de um cara chamado Mitrovic, jogador do Fulham na Inglaterra, terminou como principal artilheiro da competição com 6 gols marcados ao lado, para variar, do Haaland, cometa Haaland, que vem jogando muita bola, não só no Manchester City, mas também na sua seleção na norueguesa. Em relação à seleção camaronesa, o pessoal tá brincando, viu, Capri, da maldição do Aboubakar. Foi só o Vincent Aboubakar, atacante da seleção de Camarões, falar que a seleção brasileira não era tudo isso, não era lá uma grande favorita, porque tinha jogadores individualmente legais, mas coletivamente é um time que não estava encaixado. Camarões não venceu mais. Não joga Nations League, é verdade, só que fez 2 amistosos recentes. Perdeu do Azerbaijão por 2-0, com muitos desfalques, é bem verdade, e perdeu para a Coreia do Sul. 1-0 para os sul-coreanos, gol marcado pelo Son, e aí a seleção camaronesa entrou com o time mais competitivo, mais forte. O Son acabou fazendo gol no rebote do goleiro titular, o Onaná. Então, resumindo, Capriotti, Camarões vem muito mal das pernas, os suíços vêm de vitórias contra Portugal e Espanha, enquanto os sérvios que serão os nossos primeiros adversários na Copa do Mundo, golearam a Suécia no seu último jogo no último sábado por 4-1, Capriotti. Atenção aí, hein? Atenção para a seleção da Sérvia e para a seleção da Suíça.
vamos precisar aí de concentração total. Estreia tem aquela coisa de tensão, né? Aquela coisa toda ali de pressão, e vai enfrentar um adversário difícil como é essa seleção da Sérvia. O João Paulo Capelanes atualizando aí então, de olho nos adversários da seleção brasileira. Semanalmente ele está aqui trazendo todas as novidades desses times para todos nós. E as outras seleções campeãs do mundo, hein? Vamos acompanhar aí o noticiário daqueles times que sempre chegam com favoritismo. A Argentina também chama atenção, hein? Também é verdade que a qualidade dos amistosos da seleção da Argentina não foi das melhores. Mas quem vai falar dos times campeões do mundo aqui pra gente no RB no Catar, de olho em tudo que acontece com as seleções campeãs mundiais, é o Lucas Herrero. Fala aí, Herrero! Tudo bem, Capri? Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia para quem acompanha o podcast RB no Catar, começando a falar sobre essa seleção que você destacou, né? A Argentina, que não perde há simplesmente 35 jogos, Capri. Tudo bem que enfrentou seleções piores, né? Como Honduras e Jamaica, 2 vitórias por 3-0, mas igualou o recorde de invencibilidade histórica da Espanha entre 2007 e 2009, está a um jogo de igualar o Brasil de 93 a 96, está a 2 jogos da maior invencibilidade da história do futebol de seleções. 37 partidas da Itália, que não perdeu entre 2018 e 2021, é uma das grandes favoritas ao lado do Brasil a essa Copa do Mundo. Falando ainda sobre seleções da América do Sul, essa não vem tão bem das pernas assim. O Uruguai, que perdeu para o Irã por 1-0 no primeiro jogo dessa última data FIFA, depois venceu o Canadá por 2-0. Informação negativa no Uruguai: o zagueiro Ronald Araújo está fora da Copa do Mundo, vai ser operado por uma lesão no tendão do adutor da coxa esquerda. 3 meses de recuperação, portanto, o zagueiro do Barcelona está fora do Mundial. Agora passando para as seleções europeias, a França, atual campeã do mundo, nessa última data FIFA venceu a Áustria por 2-0 com muitos desfalques, né? São 11 desfalques na seleção francesa e perdeu para a Dinamarca por 2-0, acendendo alerta vermelho no técnico Didier Deschamps. Mas vou trazer 2 boas notícias. As 2 primeiras boas notícias desde o início do RB no Catar com relação à seleção francesa. Benzema voltou a treinar no Real Madrid depois de 3 semanas, pode ficar no banco de reservas na partida do Real contra o Osasuna. E o Kanté também voltou de lesão muscular, ficou 6 semanas fora, vai demorar um pouco mais para retomar os jogos como titular na equipe do Chelsea. Vamos lá para a Inglaterra, que na última data FIFA perdeu para a Itália por 1-0 e empatou com a Alemanha por 3-3. Southgate segue sob pressão, já citaram inclusive como possíveis substitutos em caso de demissão do técnico inglês, Thomas Tuchel, técnico que saiu do Chelsea recentemente, e até a Sarina Wiegman, que é campeã da Euro pela Inglaterra nesse último ano e acabou sendo cotada para substituir o técnico Southgate, que está sob pressão na Inglaterra. Na Alemanha, última data FIFA, derrota para a Hungria por 1-0, empate por 3-3 com os ingleses. Resultados que brecam a evolução da equipe, que estava com Hansi Flick invicta, perdeu a primeira à frente da Alemanha e tem problemas nas laterais, viu, Capri? Principalmente na direita, porque ele não convocou um jogador sequer nessa última data FIFA para a lateral direita. Pra gente fechar, na Espanha, que perdeu para a Suíça por 2-1 e venceu Portugal por 1-0, é uma seleção que não convence, mas se classificou para as finais da Nations League, vai para o segundo mata-mata de Nations consecutivo, foi semifinalista na Eurocopa de 2021 e tem como grande aliado esse fator da renovação da seleção do técnico Luiz Henrique, com média de idade de 26 anos, Capri. Maravilha, maravilha, importante aí informações dessas seleções, já que sempre chegam favoritas, a Argentina tá voando mesmo. Eu já falei aqui que para mim a Argentina e Brasil estão num nível muito parecido, e a França, não é, caindo pelas tabelas, como disse o Lucas Herrero, é um alento para quem luta pelo título. Vamos saber então de outras seleções. Temos mais 22 seleções aí que brigam também pelo título, ou pelo menos por um protagonismo maior nessa Copa do Mundo. E a Isabelle Moraes tá sempre de olho nesses times, porque tem gente aí desse grupo que pode surpreender. O que é que você nos conta hoje, hein, Isabelle? Oi, Capri, grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Tem muitos destaques de campo, né, Capri? A gente falou semana passada sobre a Nations League, a Liga das Nações, inclusive o Herrero destacou a França, né, a Dinamarca vindo de uma grande vitória por 2-0, embora não tenha se classificado para as semifinais, mas eu quero destacar uma outra situação envolvendo a Dinamarca, Capri, e o uniforme da seleção dinamarquesa, que chega bem, inclusive, para o Mundial.
A fornecedora de material esportivo da Dinamarca, a empresa Hummel, divulgou os uniformes que a seleção vai usar na Copa do Mundo do Catar e há um protesto implícito. São 3 modelos monocromáticos. O primeiro, quem está no YouTube da Rádio Bandeirantes, ver conosco, é um em tom vermelho, prioritariamente, sem muitos detalhes e sem muitos destaques, porque há uma explicação. E a explicação da Hummel, a empresa fornecedora de material esportivo. Essa camisa leva consigo uma mensagem: não queremos ser visíveis durante um torneio que custou a vida de milhares de pessoas. Apoiamos a seleção dinamarquesa o tempo todo, mas isso não é o mesmo que apoiar o Catar como país anfitrião. São 3 modelos de camisa, o primeiro uniforme na cor vermelha, o segundo na cor branca e o terceiro na cor preta. E sobre esse terceiro uniforme, eles explicam o seguinte: preto, a cor do luto, a cor perfeita para a terceira camisa da Dinamarca no Mundial deste ano. Vale contextualizar, já há muitas informações, né, e muitas críticas à preparação do Catar para a Copa do Mundo, envolvendo situações inapropriadas de trabalho para imigrantes durante as obras para a Copa do Mundo. O comitê organizador da Copa já, inclusive, se manifestou contrário ao que disse, né, a Hummel, que é a fornecedora de material esportivo da Dinamarca, com o seguinte: contestamos a afirmação de que este torneio custou a vida de milhares de pessoas. Além disso, rejeitamos de todo o coração a banalização de nosso compromisso genuíno de proteger a saúde e a segurança dos 30 mil trabalhadores que construíram estádios da Copa do Mundo, da FIFA e outros projetos para este torneio. Vale destacar que o jornal britânico The Guardian, Capri, já trouxe um levantamento de que cerca de 7 mil trabalhadores perderam a vida nas obras para a Copa do Mundo em vários estádios, né, pelas condições inapropriadas, inadequadas de trabalho para esses imigrantes, sem direitos trabalhistas também durante as obras e as condições precárias de trabalho também. Então esse manifesto aí silencioso da seleção da Dinamarca, que vale destacar, durante a Copa do Mundo são proibidas quaisquer manifestações políticas, religiosas, de qualquer cunho, né? E é por isso que vão usar esse uniforme monocromático, sem muitos detalhes, sem dizeres também, mas com essa mensagem implícita em protesto. Ainda nesse sentido, Capri, de que, né, muitas coisas transcendem de fato o futebol, o Lewandowski, craque da seleção polonesa, vai disputar a Copa do Mundo usando a braçadeira com as cores da Ucrânia. Vale destacar que na guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos imigrantes, muitos refugiados, na verdade, ucranianos, foram para a Polônia até por uma proximidade geográfica. Então teve até uma cerimônia, o Shevchenko, que é um ídolo ucraniano, passou a braçadeira com as cores da Ucrânia para o Lewandowski, e isso, como eu disse, transcende. Ele disse o seguinte: eu decidi usar a braçadeira porque o que está acontecendo na Ucrânia é inaceitável para o mundo inteiro. Todos temos que apoiar a Ucrânia. Não pensava que algo assim poderia acontecer. Machuca, Lewandowski disse em entrevista à Sky Sports. E vale destacar ainda que nessa relação, né, Polônia, Rússia e Ucrânia, estava no caminho da Polônia na classificatória para a Copa do Mundo um confronto com a Rússia, mas teve o WO porque a Rússia foi suspensa de todas as competições da FIFA, portanto a Polônia avançando para o Mundial. E um atleta da Polônia, o Rybus, já foi informado pelo técnico da seleção polonesa que não vai ser convocado para a Copa do Mundo porque ele jogava pelo Lokomotiv da Rússia e foi para o Spartak Moscou. E aí, por essa transferência local, a crítica a ele foi muito pesada, não vai para a Copa do Mundo. Portanto, futebol que tem muitas situações que transcendem o campo e a gente sempre destaca por aqui, né, Capri? Isso mesmo, a gente tá sempre de olho em tudo. Dentro do campo, fora do campo, não passa nada pela reportagem Bandeirantes. Tá sentindo aí, RB no Catar, semanalmente, nas ondas do rádio, da Rádio Bandeirantes e também nos nossos canais digitais. E semanalmente, a gente também dá uma palpitada aqui sobre um grupo da Copa do Mundo. E essa semana, no 8º episódio do RB no Catar, chegou o momento de analisarmos o grupo E da Copa do Mundo, que tem Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. É mais um dos grupos com 2 seleções europeias e 2 potências, né? 2 seleções campeãs do mundo, Alemanha e Espanha. Então eu começo com você, Alexandre Pretzel. No grupo E, quem é que vai avançar às 8º de final? Olha, Capri, eu acho que não é um grupo tão fácil assim como muita gente imagina para as 2 gigantes seleções. A gente viu o Japão contra o Brasil, um time muito mais físico. Os japoneses têm falado sobre isso há um bom tempo, né? Porque sempre teve times rápidos, até com categoria, com boa técnica, mas fracos fisicamente. O Japão incorporou. O Japão hoje joga mais defensivamente, joga mais físico. O amistoso contra o Brasil foi um exemplo disso. Acho que o Japão pode colocar uma certa dificuldade. Não que vá passar de fase, mas eu não vejo assim Espanha ou Alemanha fazendo 7 pontos, por exemplo, eu acho. Então eu vou colocar assim, ó, Espanha em primeiro, Alemanha em segundo.
mas com o Japão incomodando as duas seleções nos 2 jogos entre elas. Muito bem, eu também fico com Alemanha e Espanha avançando. Eu ainda não consigo cravar, mas eu vou cravar aqui, vai a Espanha em primeiro e a Alemanha em segundo. Mas acho que muito equilíbrio entre essas duas seleções. Japão e Costa Rica vão fazer figuração para as duas potências europeias. E para você, João Paulo Capelanes? Capri, vamos lá. Para mim, a Alemanha vai ficar na primeira colocação do seu grupo, a Espanha na sequência, e me arrisco a dizer, Alemanha e Espanha farão 2 amistosos na fase de grupos desta Copa do Mundo, contra Japão e Costa Rica, respectivamente. Capri? Muito bem, então temos mais um palpite aí para Alemanha e Espanha. Acho que vamos ter unanimidade nesse grupo aqui, mas vamos lá, Lucas Herrero. Teremos unanimidade, sim ou não? Teremos unanimidade com relação às seleções que avançam para as oitavas de final. Pelo menos na minha visão, não tem como o Japão e a Costa Rica oferecerem algum tipo de resistência pensando nas 2 primeiras posições ali em beliscar uma fase de oitavas de final de Copa do Mundo, viu, Capri? A minha grande dúvida é com relação à correlação de forças entre Espanha e Alemanha. Na minha opinião, a Alemanha tem uma equipe melhor que a Espanha. O trabalho do Luiz Henrique é mais longevo, a gente lembra que ele está no comando da Espanha desde 2019, acabou tendo uma pausa no meio para tratar, né, para ajudar a filha num tratamento de uma doença que ela teve e voltou para a seleção espanhola. Então, com relação ao trabalho do Luiz Henrique, sem dúvida alguma, é maior e mais confiável do que o do Hansi Flick. Mas o Flick demonstrou uma evolução nos últimos meses, perdeu a primeira somente agora, nessa última data FIFA. Então, para mim, o time da Alemanha é melhor, por isso fica em primeiro com a Espanha em segundo. E aí, Isa, para você, quem avança no grupo E da Copa do Mundo? Capri, eu acho que vai a Alemanha em primeiro, vai a Espanha em segundo. Foram 2 seleções que não fizeram uma boa Copa em 2018, pro que eu esperava das duas, principalmente a Alemanha, né, que fez uma primeira fase muito ruim, num grupo relativamente fácil, pela força da então campeã mundial, atual campeã mundial, com Coreia, Suécia, México, enfim. Então eu acho que eu espero muito que venha pra fazer essa primeira colocação. A Espanha tem uma garotada do Luiz Henrique, que também não fez uma primeira fase tão boa em 2018, no grupo que tinha Portugal, Irã e também Marrocos. Eu aposto em Alemanha em primeiro, Espanha em segundo. Muito bom, então para nós aqui vamos ter Alemanha e Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Muito bom, muito bom. Vamos trazer mais integrantes da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, porque aqui é assim, a RB no Catar semanalmente traz todas as informações e também aquele olhar apurado de Cláudio Zaidan, aquela análise que só o Zaidan tem, muito além das 4 linhas, né, que traz outros aspectos importantes de uma Copa tão peculiar como essa do Catar. E o que é que você nos conta hoje, hein, Zaidan? Um pouco mais sobre a Hungria de 54, a seleção que revolucionou o futebol, tendo como base o Honvéd, e que provocou uma revolução tática, além de pôr termo ao WM, fez uma revolução que influenciou desde o Brasil de 58 até o Barcelona de Guardiola. E, na verdade, tudo que temos visto por aí no futebol é um subproduto daquela Hungria, do ponto de vista tático, de ideia de jogo, passando pelo Brasil de 70, Inglaterra de 66, a Holanda de 74, o Barcelona sob o comando do Cruyff, para citar só os grandes expoentes. Aquele trabalho começou com um treinador genial, Gustavo Serbs, que reuniu ali um grupo de técnicos, inclusive o Bela Gutmann, né, que depois foi campeão paulista com São Paulo, dirigiu o melhor Benfica da história. Mas o Gustavo Serbs, ele reuniu aquele grupo no Honvéd e na seleção. Não estavam todos no Honvéd, mas a maioria sim. Só foi possível, claro, realizar a ideia porque havia craques, senão não tem jeito. Ele tinha um dos melhores jogadores da história, o Puskás. Ele tinha outro fenômeno no meio campo, Josef Bozic, além de Coxes, Zibor, Hideguchi. Um time formidável, ficou 3 anos sem perder, só foi perder na final da Copa de 54. Mesmo assim, havia chovido muito, terreno ruim, Puskás jogando machucado, erros de arbitragem. A Alemanha foi campeã, mas a Hungria também entrou para a história do futebol. Só que em 53, quando morre o Stalin, cresce um movimento para a liberalização política, econômica, social, mais liberdade, enfim, na Hungria. E isso fez com que 3 anos depois, em 56,
já com o Pacto de Varsóvia existindo, o Pacto de Varsóvia é de 55, a União Soviética organize, junto com outros países daquele acordo, organize uma ação militar contra a Hungria para sufocar aquela tentativa de revolução liberalizante, para prender os que eram considerados dissidentes ao stalinismo vigente na Hungria. O resultado no futebol foi que muitos daqueles craques da seleção húngara, do Honvéd, foram embora, deixaram a Hungria. Foi isso que levou ao fim o grande, genial Puskás ao Real Madrid de Stefano. Dos grandes craques, só Bozic resolveu ficar. Nunca quis deixar a Hungria, permaneceu por lá. Mas essa interrupção foi brusca, né? Aquele grande time foi desfeito por causa da intervenção militar da União Soviética na Hungria. Copa do Mundo, Bandeirantes. Valeu, Zaidan, muito bom. Tá aí Cláudio Zaidan, sempre com uma análise muito certeira desta Copa do Mundo do Catar. Assim como é certeira também a análise de Gustavo Soler, para você ficar de olho aí naquelas seleções, naqueles jogadores que podem surpreender nesse Mundial. É uma Copa do Mundo aí com muitos jovens talentos, com seleções que estão jogando muito bem. E essa semana, você nos traz o que de destaque, hein, Soler? E já que vocês falaram bastante sobre o Grupo G, onde está a seleção brasileira e os seus adversários, vamos então para o Grupo H, já que teremos a seleção portuguesa com uma das mais promissoras safras dos últimos anos à disposição do técnico Fernando Santos. No entanto, um time que acabou perdendo para a seleção espanhola na última data FIFA e depois goleou a República Tcheca por 4-0. E neste time eu destaco um jogador que pode surpreender na Copa do Mundo no Catar em 2022, Rafael Leão. Atacante do time do Milan, 1,88 m de altura, mas que pode jogar tanto centralizado como ponta. Giroud escorou, Rafael Leão, dribla, passa, sai na cara do gol, bateu, é golaço! Ele tá no momento, hein? Titular absoluto da equipe italiana, Rafael Leão tem 123 jogos com a camisa do Milan, com 30 gols e 27 assistências. Nesta temporada, pelo time rossonero, já são 8 jogos, 3 gols e 6 assistências, ou seja, uma média superior a uma participação por gol por partida. E depois do Gustavo Soler, a gente convoca mais um integrante da equipe Bandeirantes de Esportes. É o Paulo do Vale, que semanalmente, aqui no RB no Catar, nos traz uma personalidade, alguém importante para contar quem vai torcer, para quem vai torcer na Copa do Mundo, qual seleção vai empurrar. Pode ser a seleção brasileira, mas pode ser uma outra seleção também. Afinal de contas, democraticamente, abraçamos todos aqui no RB no Catar. Essa semana, quem é o seu convidado, hein, PDV? E aí, qual será o futuro do Brasil após a Copa? Quem vai comandar a seleção brasileira? Aqui no podcast RB no Catar, vamos direto na fonte. Rogério Ceni é um bom nome? O próprio responde, mas tem outras preferências. Eu vejo a seleção assim, eu acho, é o grande passaporte talvez para um treinador, se faz necessário hoje no Brasil passar por uma seleção brasileira se ele quer ir para a Europa. Acho que é o maior passaporte que tem a seleção brasileira, uma Copa do Mundo, uma oportunidade, isso é... Mas eu acho que nós temos nomes, eu te dou exemplos, tá? Te dou como Dorival, por exemplo, um cara já... Que o Dorival não me leve a mal, tô fazendo aqui um elogio, tá? Um cara já sessentão, experiente, né? Eu acho que tem esse relacionamento bom. Eu gosto muito da vida do clube, sabe? Eu gosto muito do dia a dia, de estar em campo. Eu preciso... Se você me disser, não, você tem que passar 3 semanas sem dar um treino, pra mim... Muito legal, né? É mais divertido sofrer, gritar, ser criticado aqui todo dia, avaliado, né? Mas só de você fazer a pergunta eu já me sinto honrado. Se você fazer a pergunta eu já me sinto feliz. Mas acho que tem
outras opções mais experientes aí que estão num momento bom para a seleção. Tem a mínima, eu acho que o Tite é capaz de ser campeão, voltar atrás e continuar. E para fechar o nosso time de reportagem, quem está de olho no país sede, quem está monitorando toda a preparação do Catar é o Felipe Melo. Felipe Melo está de olho aí nos detalhes, porque agora é só o ajuste fino para o país receber algo em torno aí de 1 milhão de visitantes. É muita gente, não é? E essa semana, qual é a novidade, hein, Felipe Melo? Hoje é dia de falar sobre a Covid-19 no Catar. O país registrou 440 mil casos durante a pandemia e 698 mortes. A população do Catar é de 2 milhões e 800 mil habitantes, mas o Ministério da Saúde explicou que foram aplicadas 7 milhões de doses na população. E nesta semana, o Comitê Supremo para a Entrega e Legado da Copa informou que a vacinação não é obrigatória, mas que todos os turistas vão precisar apresentar um teste negativo de Covid-19 para entrar no país. A regra vale para todo mundo, mesmo os vacinados. O governo qatari explicou em comunicado que todos os visitantes com 6 anos ou mais devem realizar um exame PCR dentro de 48 horas antes de entrar no país, ou um teste rápido de antígeno realizado em até 24 horas. Os resultados dos testes rápidos de antígeno só serão aceitos se forem de centros médicos oficiais. Os turistas com 18 anos ou mais também precisarão baixar um aplicativo de rastreamento de contatos que é administrado pelo governo, chamado de ETRAS. Sobre a utilização de máscara, será obrigatória somente nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. E quem testar positivo durante a competição deverá se isolar durante 5 dias. Valeu, Felipe Melo! E com o Felipe Melo nós estamos fechando mais essa edição do RB no Catar. Eu chamo a sua atenção porque semana que vem estaremos de volta e, claro, não é atualizando todas as informações da Copa do Mundo. O RB no Catar é assim, semanalmente você tem aqui nas ondas do rádio, você que nos acompanha dentro do mundo dos esportes, nas madrugadas da Rádio Bandeirantes e também nos nossos canais digitais da Bandeirantes. Tá com a gente aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito bom, hein? Muito bom. Dá o seu gostei lá, o seu like, não é? Se você não está nos seguindo ainda no canal de vídeos da Bandeirantes, siga lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você semanalmente vai ter sempre todas as informações da Copa do Mundo. Tá chegando a hora, as informações vão aumentando e a gente faz um compilado aqui. A gente reúne todas essas informações, junto o que tem de melhor e leva até você. Para não perder nenhuma informação, nenhum detalhe, ficar muito bem informado. E quando a bola começar a rolar no Catar no dia 20 de novembro, já sabe, não é? Copa do Mundo é aqui, é com a gente, é na Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. RB no Catar.